Oi, gente. Me avisa se o som tá funcionando enquanto a gente espera a Nath. O som tá bom? Alguém me avisa aqui no chat, por favor. Oi! Casa! Boa noite! Como você Boa está? noite. A gente combinou, você tá de azul? Olha só, você viu? Não foi combinado. Isso é a pura sintonia. Amiga do céu, gente, perdão, começou aqui antes do tempo, porque a gente programa a live. E aí, quando eu entrei para fazer o teste de som, já entrou. Então, é isso. Então, vamos lá, né? Então Vamos vamos, né? Oi, gente. Oi, mulheres maravilhosas. Eu sou Mariana, eu sou nutricionista com pós-emagrecimento e eu tô aqui com a Natália Oliveira, sou nutricionista, mãe da Iris, e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que vai render, hein, Mari, esse tema. Vamos falar... Esse daqui, eu acho que ele é até um pouco polêmico, porque às vezes a gente ouve a palavra vício e já pensa só coisa ruim, né? Só pensa em coisa ruim, exatamente. E eu vejo também que um desejo de quem quer emagrecer, porque eu e a Mari somos nutricionistas, então um desejo de quem quer emagrecer, na verdade, saber como é que você se livra de vícios, principalmente os alimentares, e você consegue transformar isso em bons hábitos, né? O que seria, né, um vício? E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Como é que você transforma esses vícios ruins em hábitos bons e falar também sobre hábitos que vão te ajudar com o seu emagrecimento. Oi, Maria! Boa noite! Vamos começar então conceituando, né? Comentem aqui pra gente quando vocês ouvem vício. Vocês têm algum vício? O que vocês pensam quando vocês ouvem essa palavra? E também tem diferença entre vício e hábito, né, Nath? Tem diferença, sim. E vício, na verdade, vocês vão ficar até meio surpreendidos, né? Que é assim, vício, quando você olha até no dicionário, o vício ele tem um significado, que é quando você faz uma coisa repetidas vezes, né? Você faz de forma repetida isso. Então, vício nada mais é do que um hábito. Só que o vício ele soa como algo negativo, como algo ruim. E o hábito, muitas vezes, você acha que é uma. Ah, se eu tô falando que é um hábito fazer isso, então o hábito é uma virtude. Mas o vício e hábito são a mesma coisa, né? Eles significam coisas que você faz repetidas vezes. Então, acho que isso é importante já começar a live contextualizando vocês sobre o que significa vício e o que significa hábito. Que na prática é a mesma coisa, é uma coisa que você faz repetidas vezes, né, Mari? Às vezes as pessoas falam assim: ah, ele tem o hábito de ir para academia. A gente já pensa que é uma coisa boa, ele pratica atividade física, ele tem o hábito de se alimentar bem. Uma coisa boa. Ele tem o vício de se alimentar bem. A gente já pensa o quê? Que ele tem uma coisa que ele não consegue
se alimentar de outra forma, que ele é extremamente regrado, num nível que é até ruim para ele e para as pessoas ao redor. Então, assim, Exato. ó, um vício, não beber água. Isso é realmente algo muito ruim. E beber água pode ser um vício positivo, um bom hábito, porque é Exatamente. fundamental quando a gente fala de nutrição, saúde, a gente falar da importância da água. Então, é um vício que a gente não pode deixar de ter, beber água. Exatamente. E assim, né, Má, é importante ressaltar para o pessoal, para as meninas, né, também tem homens aqui que estão nos assistindo, que assim, tem vícios bons? Existem vícios bons? Acho que esse é um exemplo da água, que ela no caso, ela colocou não beber água. Mas tem pessoas também que bebem muita água, e que isso é um vício bom. Não deixa, né, de ser ruim. É claro que tudo que é em excesso não é muito bom, mas nesse caso é um hábito saudável, né? Você bebe água, uma coisa natural, e o que o seu corpo precisa. Então é importante falar que também tem vícios que são bons. Porque, como a gente disse, vícios e hábitos são coisas que você faz repetidas vezes. E às vezes você nem percebe. Porque já é algo que está tão inconsciente que você não se dá conta, né? Uhum. E como você acha que a gente faz para trocar um vício ruim como esse de não beber água para um vício bom, para se tornar uma pessoa que bebe muita água? Ó, ele comentou que ele e a esposa dele têm o hábito, né, têm o vício de se alimentar bem. Às vezes, ó, minha esposa até reclama comigo. Então já começa, tipo, tem aqueles dois sentidos, né? Às vezes você muda e as pessoas ao seu redor estranham e aí ficam, você tá levando isso muito a sério, mas ainda tá no estágio tranquilo, né? O problema é quando a gente torna isso aquele ciclo vicioso, né? De que a gente não consegue sair dele, ou até uma ortorexia, que é aquele vício, tipo, é o transtorno alimentar de comer saudável. Então, a gente não pode chegar nesse nível quando a gente fala de um hábito saudável ou um vício saudável. Exatamente. E talvez as pessoas nem percebam, né, Má? Mas antes de um hábito, né, ele se tornar, ele se formar, talvez você tenha agido ou a pessoa tenha se esqueci a palavra, né? Se comportado dessa forma, repetidas vezes, né? Fez isso de repetiu esse hábito, seja de e tem pessoas que têm vício com tudo, seja com ir na academia, seja com se alimentar de uma forma saudável, seja praticando exercício físico, principalmente exercício de competição, né? Que as pessoas acabam, né, viciando, né? Mas tem uma explicação, né? Porque a neurociência fala muito sobre isso, né, Mari? Sim, eu acho que tudo começa com o pensamento. Então, é o que a Exato. gente fala: o pensamento vai te dar uma ação. E vícios, tanto bons quanto ruins, são difíceis de serem instaurados. É que depois que a gente já está com esse vício, é muito difícil a gente conseguir reverter. Então, se a pessoa já tem o vício de todo dia de manhã tomar aquele café da manhã reforçado, colocando uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato para dar energia, quando ela não faz aquilo, ela sente falta. Sim. Diferente da pessoa que, por exemplo, não come nada de manhã, só toma um cafezinho. Para ela também não vai ser fácil começar a fazer esse tipo de alimentação. Então, tudo requer, primeiro, o pensamento e depois o tempo. E eu acho que muitas vezes a gente quer que seja rápido e não é, né? Ó, Sim. eu e ela bebemos água, 4,5 litros. Um ótimo vício. Isso é incrível. E, na verdade, é impossível, né? Que nem você falou, a gente mudar um hábito sem a gente mudar um pensamento. Porque tudo começa através de um pensamento no nosso cérebro. A gente tem um pensamento, que esse pensamento acaba gerando um sentimento na gente, e desse sentimento a gente começa a ter um comportamento toda vez que vem esse sentimento junto, que a gente vai dar exemplos depois. E aí você constrói o quê? Um hábito. Então, para você mudar um hábito, você precisa primeiro mudar o seu pensamento. Então, tem muitas pessoas que a gente vê que pensa assim: eu não consigo emagrecer, eu tenho dificuldade. Realmente, se você pensa que você tem dificuldade de emagrecer, vai ser mais difícil, porque você está falando o quê para o seu cérebro? Eu não consigo emagrecer, eu tenho dificuldade. Então, você vai ter dificuldade, né? Vai ser mais difícil. Então, primeira coisa é tentar mudar esse pensamento e identificar isso, né?
Se você tem um hábito hoje, um vício, de repente, por exemplo, a gente vê muito, né? As pessoas que fumam, por exemplo. É um vício. Você tem um vício de fumar um cigarro. E por quê? Porque às vezes você tem um pensamento que te gera um sentimento de angústia, de estresse, de raiva. E aí, isso, qual que é o seu comportamento? Eu vou fumar. E aí, com isso, você constrói um hábito. Então, toda vez que eu tô estressada, que eu tô ansiosa, que me vem essa vontade, eu vou fumar. Por quê? Porque foi criado um pensamento, do pensamento gerou um sentimento, um comportamento e foi criado um hábito. Então, o que acontece? O nosso cérebro funciona sobre recompensa. Então, a gente precisa começar a trabalhar, porque tem os hormônios, né, que eles influenciam muito nessa questão do vício, né, e da construção de hábitos, que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas o primeiro de tudo é mudar esse pensamento, independente do hábito que você quer construir ou do vício que você quer, o vício ruim que você quer eliminar, você precisa começar a parar para pensar por que eu estou fazendo isso? É o cigarro? É a bebida, o álcool, de repente? Né? Chegou sexta-feira, você já pensa assim, ai, sexta-feira, eu mereço. Trabalhei a semana toda, tô cansada, eu mereço uma cervejinha, ou um vinho, o que seja. O que você está ensinando? Como é que você está estimulando o teu cérebro? Toda vez que eu estiver cansada, toda vez que eu estiver com esse sentimento de exaustão, eu gerei esse sentimento dentro de mim e gerei um comportamento. Toda vez que eu sinto isso, meu cérebro vai entender que eu quero o quê? Eu quero comer algo bem calórico, assim, quero beber um pouco para eu ficar alegre, sabe? Esquecer dos problemas. Isso vira um hábito. E é hábitos que você constrói que você nem percebe. Acaba se tornando tão inconsciente que você muitas vezes nem se dá conta que você criou esse hábito por causa de um pensamento. Então, isso faz parte também de você se autoanalisar, começar a perceber por que você está fazendo o que você está fazendo. É um negócio que leva tempo, mas quando você pega exatamente isso, começa a se observar. Você vai ver muita coisa que você faz porque você tinha um pensamento sobre aquilo e gerou todo esse caminho até se formar em um hábito, né, Mari? Sim, ó, as pessoas estão aqui falando do vinho e também que se premiavam com comida. Por quê? Porque essas são recompensas momentâneas. Então você faz, você já recebe. Então o seu cérebro deu um gatilho, você agiu, pegou aquilo, recebeu a recompensa. Diferente de hábitos bons. Porque hábitos bons a gente faz agora para ver lá para frente. Então assim, eu não bebo água e a minha saúde é boa. Isso pode ser agora. O que garante que a sua saúde, daqui a 20 anos, não vai ter uma questão por conta dessa falta de água que você está tendo hoje? O que garante que você não vai ter alguma questão pelo excesso de bebidas alcoólicas? Então, hoje é uma fotografia. Nada garante que você vai ter essa mesma fotografia daqui a 20, 10, 15 anos. Nada garante. Então, a construção de um hábito bom não é uma recompensa imediata. Pode demorar um pouco. Lógico, quando você faz alguma coisa, por exemplo, quando você começa a sentir prazer com a comida saudável, você já implantou esse hábito. Então, o paladar muda. O que eu sempre gosto de falar é que o nosso paladar ele tem papilas na língua, que é o que faz a gente gostar ou não de alguma coisa. Então, eu como muito sal. Então, o que acontece? Se você come uma comida com menos sal, você vai achar que está insossa. Mas se você fizer isso por, sei lá, 20, 30 dias no máximo, a sua boca, o seu paladar já foi adaptado. Porque houve a troca das papilas. Então, assim como pele que vai descamando, as papilas também sofrem esse processo. Então, você consegue sim moldar o seu paladar. Tem coisas que são mais rápidas, como por exemplo, diminuir o sal, tirar um pouco o açúcar. Outras coisas são mais difíceis, você introduzir um alimento, né, Nath? Sim. E além dessa parte de você conseguir introduzir um alimento, importante lembrar que, assim, quando você tem já um hábito, um vício que seja já muito, assim, construído e instalado, o que acontece com o teu corpo, né? Tem a dopamina, que é um neurotransmissor. E aí, tem pessoas que têm isso com doce, tipo, isso é comprovado, viu, gente? Isso é neurociência, tem vários estudos que falam sobre isso. Então, quando você pensa, você tem geralmente um sentimento, tá? Você é ansioso, você tem ansiedade. E aí, toda vez que você tem esse pensamento de algo que te estressou e que gerou esse sentimento de ansiedade, e aí você
criou esse comportamento, você às vezes você se autoprogramou para sentir isso. Quer saber? Come que passa, né? Que são os sabotadores, os seus sabotadores que você mesmo se sabota. Quer saber? Vou parar um pouquinho e tomar um cafezinho. Nossa, eu tô estressada aqui, ou tô ansiosa, tô com um negócio aqui que eu não sei dizer o que é. Isso acontece muito com as pessoas que comem por fome emocional, porque você construiu isso. Então, toda vez que vem esse sentimento, o que você faz? Vou comer um pouquinho. E tem estudos que falam que só o fato de você pensar no determinado doce, porque da fome emocional, geralmente, você não tem muito tempo que você comeu, né? Às vezes tem 1 hora que você almoçou e você tem essa vontade de comer, você quer, de repente, um doce. Só de você pensar no doce que você quer comer, o teu corpo já tá liberando a dopamina. Então, ele já tá te dando um estímulo de prazer imediato, antes de você comer. Então, aquilo, tipo assim, se você não presta atenção, você vai lá e você vai comer o doce. Você fala, é só hoje. Só hoje. Aí você come. Depois que você come, o que acontece? De novo. O que acontece? Você libera a serotonina, que te dá ainda mais alegria, a sensação de, era isso que eu precisava. E aí você vicia cada vez mais o seu cérebro e o seu corpo naquilo. Então, toda vez que eu tô ansiosa, eu vou comer. Esse é o grande ponto, né? Acho que é da pessoa, tipo, entender isso. E eu tava lendo uma coisa muito interessante. Eu tenho a Iris, que tem 1 ano, minha filha, e a gente tá na parte da introdução alimentar, né? Ela, na verdade, já fez a introdução, a gente tá seguindo. Mas eu sou do caminho de, assim, eu quero tentar não dar doce para ela até os 2 anos, porque eu sei que isso vai ser muito bom para ela construir hábitos saudáveis. E aí, Mari, eu vou colocar 2 situações aqui. Quando um adulto chega e ele fala assim, eu cortei o açúcar da minha vida, cortei o açúcar, diminuí a redução do açúcar. De repente é um adulto que é diabético, tá? Ou pode ser que não seja, mas ele chega e fala assim pra você: cortei o açúcar, diminuí, nossa, tô me sentindo super bem. O que geralmente você fala pra essa pessoa? Você elogia ela? Você fala, nossa, parabéns, que legal, nossa, que você tá se cuidando, atitude nobre, incrível, nossa, é bom mesmo, eu também queria fazer isso. Agora, quando você tem uma mãe ou um pai que seja, que você olha e fala assim, nossa, eles não dão doce para a criança, coitadinha, essa semana teve até uma polêmica, né, porque a Bárbara Evans foi numa festa e deu brigadeiro para a filha dela. E aí, muitas pessoas condenaram ela, mas deixa ela ser criança, não sei o que, ela falou, eu dei, tudo bem. Só que assim, aí são situações que a pessoa, em uma, a gente vê como uma virtude esse hábito de cortar o açúcar, e na outra, a gente vê como algo muito ruim, porque os pais não deram açúcar para a criança até os 2 anos. Imagina, a criança é só um brigadeiro. E o que acontece, né? O que eu vejo muito, assim, é que a gente está criando as nossas crianças cada vez mais, porque o adulto, ele tem a noção de que ele está comendo muitas vezes para ele ter um prazer, né, um alívio imediato. Agora, se a gente evita o açúcar para as crianças até os 2 anos, a gente está mostrando para essa criança que ela vai ter hábitos saudáveis, ela vai ter um paladar cada vez mais para o saudável, e você mostra para a criança também que ela não precisa do doce para a vida dela, você não vicia o cérebro ali da criança naquele doce, né? Porque quando a gente nasce, né, o bebê, ele é confortado automaticamente pelo leite materno. Nasceu, já vai ali amamentar. E aí esse leite materno, ele é digerido, chega no estômago, aí ele é bem aceito. O que acontece? Libera serotonina, oba! Açúcar, né? Que é a lactose, né? O açúcar do leite. E aí a criança fica feliz. E a partir do momento que a criança vai crescendo, e aí ela conhece outros alimentos, se a mãe começa a dar refrigerante antes dos 2 anos, chocolate, doces, o cérebro fala assim para aquela criança. Gente, é muito automático isso. Ele fala assim para a criança: não quer mais leite, não. Imagina, é mais gostoso o chocolate. O que acontece? O sistema dopaminérgico, ele fica cheio, ele fica tipo, uhul, tem açúcar, tá entrando açúcar. Que legal. O açúcar vicia mesmo. Ele é um vício. Mas as pessoas precisam entender que dá para trocar. Até perguntaram aqui, açúcar também? Açúcar também. E o Fábio comentou, quem tem o costume do açúcar sofre de abstinência muito parecida com quem tem outros vícios, né? Exatamente. Então, até porque, por exemplo, quando a gente fala em uma alimentação mais natural, que eu acho que é o que tem que ser a base da nossa alimentação, algo menos ultraprocessado, quanto mais natural, melhor. Se a gente compara, por exemplo, mesmo que seja uma fruta muito doce, então melancia bem docinha, com um chocolate,
não é igual, entendeu? O chocolate vai ser normalmente extremo, os chocolates assim comuns que a gente encontra, né, facilmente no mercado, eles são extremamente mais doces. Então, como que a pessoa que vai se acostumar com o sabor normal das frutas vai e comer o chocolate logo depois? Então, tem que ter esse jogo de cintura. Muitas vezes eu vejo pessoas colocando até açúcar no suco. Então, por exemplo, um suco de melancia que quase não vai água, a pessoa ainda coloca açúcar. Quem adoça o suco? Eu fico, eu faço a reflexão. Quando você come a melancia, você coloca açúcar? Não. Então, se você só mudou a melancia picadinha, colocou no processador, bateu, você não colocou mais nada, você não precisa colocar o açúcar. Então, laranja, a pessoa consegue chupar a laranja, mas quando é o suco da laranja, quer que seja extremamente doce. Aí vai uma, duas, três colheres de açúcar. Então, o vício está muito ligado a essa questão rápida. Então, como que a gente faz para não cair nessas armadilhas? Ó, melancia não, mas laranja sim. Então, como que a gente faz para não cair nessas armadilhas e começar a ter hábitos mais saudáveis? Quais hábitos saudáveis a gente consegue colocar na nossa rotina facilmente? Acho que o primeiro, assim, que acho que além de te ajudar, você conseguir seguir uma alimentação mais saudável, você praticar alguma atividade física. Principalmente, né, os atletas, as pessoas que fazem atividade física por competição, eles têm essa recompensa, né, na competição, porque você libera muita adrenalina, aí tem a questão da dopamina e da serotonina que você libera e que você fica extremamente feliz, você sabe que aquilo é recompensador, porque o nosso cérebro funciona sob recompensa. Então, se você precisa trocar um vício ruim que você tem por um hábito bom, como é que você vai fazer? Você vai Eu trocar gosto o muito vício por um de hábito outro. bom. Então Sim, você eu tem que acho que é isso. achar. A gente sempre tem vícios. Eu vi uma vez uma psicóloga falando isso. A gente sempre vai ter um vício. Então, quando a pessoa tem um vício muito forte em alguma coisa, a gente tem que transformar esse vício ruim em um vício bom. Então, porque o foco dela vai para outro. Então, por exemplo, fazer um to-do list, aquela lista de coisas para fazer. Só de dar aquele checkzinho de feito é um grande prazer e é uma recompensa imediata. Então, sei lá, domingo. Quem está no grupo já há um tempo recebeu um checklist de coisas para fazer na semana. Se você ainda Sim, não conhece, tem o grupo do programa Desperta que eu vou colocar tanto na descrição quanto no comentário fixado. Você pode entrar numa comunidade de WhatsApp. É totalmente gratuito, a gente manda uns materiais lá. A gente mandou um que era os dias da semana. Então as pessoas tinham metas da semana, colocava lá 3, 4 metinhas diárias, uma meta da semana e uma meta que ela quer até o final do ano. Então, é um pequeno prazer toda hora que ela faz alguma coisa. Então, é uma coisa boba. Então, e no hortifruti? Quando você dá um check naquilo, é uma recompensa. Você já fez uma tarefa. O que custa isso? Não custa nada. na E é uma metodologia para você ir se dando um reforço positivo. sim. E além do que, né, o pessoal até estava vendo aqui que eles colocaram, né, do fumar, né, que chupa bala. Exatamente, porque o vício do cigarro é um negócio tão forte que ele gera, né, o sistema dopaminérgico, ele gera tanto assim que para você fazer a troca, você precisa de algo que também estimule seus neurotransmissores no mesmo nível que o cigarro. Então, por isso que muita gente para de fumar, e eu já ouvi muitas pessoas, não, porque o fulano parou de fumar, engordou 30 quilos. Fulano parou de fumar, engordou sei lá quantos quilos. Por quê? Aí a pessoa, que nem acho que a Maria colocou aqui, né? A pessoa para de fumar, de repente chupa uma bala. A pessoa, tipo, você vai de fumar. Então você troca. Você nem percebe, mas é isso. Você troca um vício por uma outra coisa. Então, seja, eu preciso comer um doce. Porque o doce vai se igualar ao cigarro, né? Aquela sensação que o cigarro te propõe. Porque são vícios. Então a pessoa facilmente consegue trocar isso. O que você precisa fazer é tentar trocar por hábitos bons. Por exemplo, quando você começa a fazer exercício físico, pô, é difícil pra caramba, né, gente, se levantar, acordar cedo e treinar. Né, Mari, no começo? É muito difícil. Quando você não tem esse hábito, você vai implantar.
E aí você fala, ai, caramba, é difícil. Mas aí você vai lá, você dá o seu melhor, você começa a suar, você corre, você treina, você puxa uns ferros lá na academia, daqui a pouco você tá tipo, nossa, que sensação incrível, eu sou demais, não sei o quê. E assim, tem uma frase que eu sempre falo: ninguém nunca se arrepende de ter ido fazer um exercício físico. Seja uma caminhada, seja o que for, você nunca vai se arrepender. Porque isso te estimula, isso é um estímulo positivo que você tá dando pro teu corpo, sabe? Então, a fase da dor. E Tem ninguém a se fase. bem de quando você faz aquele pratão de arroz, feijão, salada, uma fonte de proteína. Então, não tem o que se arrepender. Você vai estar satisfeito, você vai ter nutrido o seu corpo. Na hora, é meio complicado você escolher entre um hambúrguer de fast food ou ir no quilo. No começo é muito difícil, mas quando você come, você percebe que você ficou saciado o resto do dia. Então, ó, Exatamente. passou pela fase da dor, vem o amor. Então, você comeu e aí você não vai ficar com fome. Diferente que das vezes que você come aquele fast food, que é o combo, então é o lanche, mais a batata, mais um refrigerante. E aí depois o quê? De umas 3 horinhas você já tá com fome de novo? Então, a recompensa vem quando você percebe que você não tá com fome toda hora, porque você conseguiu se alimentar muito bem. Eu acho que é uma sequência, né? De coisas boas. Então, você começa o dia bem, fazendo certinho, você não vai querer falhar no almoço, você não vai querer falhar no lanche da tarde. E aí é cada vez mais, tipo, você se dando a recompensa, tipo, já matei um leão, vou matar outro, sabe? Aqueles pequenos leões do dia. Exatamente. E aí, fazer uma refeição assim vai te dar uma sensação de tipo assim: ai, que ótimo, eu consegui comer e eu não estou me sabotando. Eu estou fazendo o que somente eu posso fazer por mim. Eu estou fazendo aquilo que é o correto, né? Que vai me levar ao meu objetivo. Então, E já mudou assim, aquele pensamento que a pessoa tava, né? De eu não consigo. Quando você começa com essas pequenas metas, a pessoa mudanças. começa a falar assim: eu consigo, eu consegui, eu consigo de novo. Exatamente. Você vai cada vez mais. É como se fosse você estivesse num jogo e você estivesse subindo de fases. Então, assim, a tendência é que você vá subindo cada vez mais. Você vai criando essa consciência, vai criando novos hábitos, e com isso, você vai estimulando também o teu cérebro a, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa boa. Então, ele vai te. Você vai sentindo essa sensação de motivação. Porque é aquilo, muitas pessoas falam, ah, mas como é que eu acordo motivado? O que eu faço para me motivar? E a motivação, ela vem com a ação. Se coloque em movimento, né? Você quer mudar um vício que você tem? Se proponha a fazer algo novo. Exercício é uma coisa que vai te ajudar muito. Você comer de forma saudável vai te ajudar bastante. Comer mais frutas. Você pode começar com pequenas metas, né? Que é o que a gente fala. Às vezes você precisa começar com um pequeno mesmo. Não precisa você colocar, tipo assim, nossa, eu vou mudar tudo do dia para a noite. Não, porque pode ser que você não consiga, você colocar uma meta E aí você inalcançável. vai se frustrar porque você já não conseguiu Exatamente. logo de cara. Você vai falar, ai, não funcionou para mim. Então comece com uma meta pequena. De repente, tipo assim, você não pode ir na academia por algum motivo. Então você coloca uma meta. Eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos. E aí você faz 20 minutos. Você vai, volta 20 minutos. Você vai ter uma sensação de tipo, caraca, dever cumprido, fui. E você vai ter vontade de fazer mais. Mas nesses primeiros dias, faça o que você se propôs. 20 minutos que seja. Depois você vai aumentando a sua meta. Ah, agora eu vou caminhar 40 minutos. Ah, agora eu vou ficar na academia tantos minutos. Você vai ver que isso vai começar a ser algo natural seu. Assim com a alimentação também. De repente, tem uma situação que você não come legumes, não come verdura, não gosta de salada, mas você já experimentou tentar de outras formas? Ah, eu vou fazer um legumes aqui de uma forma diferente, vou comer. Vou me propor a comer e não pensa assim, ai, tô comendo legumes, isso é algo ruim. Não, pensa assim, poxa, que legal, vou experimentar algo novo. Para você começar a mudar o teu mindset, do ruim pro bom. Não, não é ruim. Ele é bom, porque isso vai te Sim, ajudar a gente também. às vezes trata o legumes, tipo, vou fazer ele cozido. E aí toda Menospreza. vez faz ele daquele jeitinho, xoxo, capenga, entendeu? Minha esposa leu um livro que ajudou muito a mudar nossos hábitos. Pode falar o livro, sim, acho que pode, né, Nath? Indicar o livro? Pode, com certeza. Então, a Acho gente que aqui legumes, estamos xoxo, capenga. num ambiente Oi? fortalecedor.
Sim, é um ambiente fortalecedor. A gente trata os legumes como algo xoxo, capenga, que a gente faz sempre daquele jeitinho, igual salada. A pessoa quer picar um alface e quer que seja saboroso. Então, assim, você tem que incrementar. Então, vai fazer uma salada de alface, coloca uns tomatinhos. Eu gosto muito daquele tomate cereja, porque quando você morde ele, é uma explosãozinha de sabor. Coloca uma fruta. Eu tenho esse livro, é muito bom, O Milagre da Manhã. Ele Ah, incrível. trabalha muito esse negócio de você se dar recompensas, né? Então você acorda um pouco mais cedo e já vai começar o dia na atividade. Então você faz algo para se fortalecer. Então é aquele negócio, é o desafio de você acordar e fazer um exercício, é o desafio de você acordar e tomar um banho gelado. Quer dizer que se você não tomar o banho gelado, você não vai ter sucesso na vida, você não vai conseguir nada. Não! Não é isso, mas é aquilo. Se você conseguiu vencer esse pequeno desafio, você vai conseguir vencer os outros desafios do seu dia. Você estava falando do negócio de se colocar em movimento. Eu lembrei muito da questão da inércia, né? Que é uma lei da física. Então, um corpo que está parado tende a permanecer parado. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, o que você quer ser? Você quer ser esse corpo parado e daqui a, sei lá, 30 anos, quando você olhar para a sua vida, você falar: o que eu fiz da minha vida? Ou você quer ser um corpo em movimento, e aí vai ter, lógico, uns momentos de dificuldade, vai ter uns momentos mais difíceis do que você ficar lá no seu pudinzinho toda quietinha. Ó, isso mesmo, a famosa crença limitante. Então, se Sim. você sabe que você pode, você vai continuar. Não vai ser um pequeno desafio que vai te parar. E eu acho que para os vencedores de desconforto. Exatamente, porque as pessoas, quando elas veem alguém assim mais focado, elas sempre acham assim: ah, é fácil para fulano, fulano né, já está acostumado com isso, mas um dia todos nós que temos esses hábitos de fazer exercício físico, de se alimentar de uma forma mais saudável, a gente passou também por esse começo, né? Todo mundo passou um pouco por isso de no dia que você virou a sua chave, falou assim: não, hoje vai ser diferente, vou começar a Quando me a pessoa exercitar. despertou, quando teve esse. Exatamente. É quando, assim, sabe, você teve esse momento do despertar, de trocar, de repente, você era uma pessoa sedentária e você falou assim: não, isso vai mudar. Hoje é o dia da minha mudança. E aí você levanta e fala assim: vou na academia, vou me inscrever na academia, eu vou fazer uma caminhada no parque. E você vai, assim, assim, é o que eu sempre falo lá no Instagram: 1% todo dia, sabe? Você dando 1% seu todo dia, tenho certeza que hoje você vai estar mais próxima do que ontem do seu objetivo. Porque as pessoas também eu vejo que elas são muito impacientes, elas querem um resultado rápido. E não existe milagre, né, Mari? Não existe algo assim que você vai mudar da noite para o dia. Hábitos são construídos ao longo do tempo. Então, assim, começar um hábito começa com a sua mudança de pensamento. Isso já, só de você mudar o seu pensamento, você vai ver como a sua vida vai mudar. A questão também do ambiente influencia, você estar acolhido de pessoas que estão com um objetivo muito semelhante ao seu. Isso tudo te fortalece e te ajuda para que você mantenha esse hábito que você está construindo, sabe? Então, acho que é importante deixar isso para vocês, que os hábitos, eles podem ser construídos todos os dias. Todos os dias a gente tem a oportunidade de construir hábitos saudáveis. E hoje em dia o que a gente mais tem é informação. Então, começar, de repente, se você come um doce todo dia, experimenta começar a diminuir a quantidade. Ah, mas eu tomo Sim. muito açúcar, eu adoço muito meu café, eu adoço muito meu suco. Começa a diminuir, em vez de 2 colheres de sopa, talvez que você use, começa a colocar uma. Começa a colocar uma colher de sobremesa, até você ir reduzindo essa quantidade de açúcar gradativamente. Isso faz parte do processo dessa construção de hábito, porque o nosso cérebro funciona como recompensa. Então, você quer mudar um hábito ruim? Começa a implementar um hábito bom e faz ele todo dia. Todo dia você vai fazer, independente se tiver chuva, se tiver sol, se tiver frio, se tiver muito calor. Você vai fazer. A disciplina, você precisa ter disciplina para que a disciplina te ajude também, para que você consiga construir esse hábito. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Ah, Quem já falou isso para nutricionista, comenta aqui embaixo. A pessoa chega e fala assim: Nutri, não consegui seguir a dieta, porque eu não consigo comer todo dia a mesma coisa. Isso que eu normalmente dou várias opções, tá? Então, assim, o meu cardápio é variado e a pessoa constrói junto comigo. Aí eu pergunto assim: antes de você passar em consulta comigo, o que você comia?
E aí a pessoa comia todo dia a mesma coisa. Então, todo dia era o pão com manteiga e café. Pão com manteiga e café. Por anos. Então, a pessoa não percebeu que ela já comia a mesma coisa há muito tempo. Então, é um processo de, sei lá, 20 anos, a pessoa comendo a mesma coisa. Não vai ser em uma semana que ela vai mudar isso. Não vai ser um interruptor que vai ligar e desligar. Então, assim, tem dias que você provavelmente vai falhar e tá tudo bem, você não vai se punir por isso. Então, bola para frente. Então, falhei hoje, amanhã eu tento fazer o meu melhor. No dia, você não precisa compensar o que não foi feito, porque senão cada vez vai ficando mais difícil. Então, hábitos, vícios bons. Essa questão de você se dar pequenas recompensas, o to-do list, então a lista de coisas para fazer. Segunda coisa, você colocar pequenas metinhas. Então, coloca coisas pequenas. Então, beber um copo de água de manhã, um de tarde e um de noite. Se você não é uma pessoa que bebe água, então água é um vício bom. Você se dar as pequenas recompensas, você começar a parar de falar eu não consigo para eu vou tentar. Já é uma grande mudança, né, Nath? Eu não colocaria nem eu tentar, eu colocaria para você colocar eu vou fazer, porque a pessoa que coloca eu vou tentar, geralmente ela tenta e ela não faz, ela não consegue. Então eu mudaria para eu vou fazer. Eu vou fazer a minha lista com minhas 5 prioridades do dia. Eu vou começar a ler 10 minutos que seja no meu dia, eu vou parar para ler. Eu vou fazer um jejum de dopamina de celular, por exemplo, que é muitas pessoas são viciadas em celular, né? Tipo, você já acorda com o celular na sua cara, assim, já vendo as notícias do dia. Então, assim, eu vou acordar e vou ficar sem meu celular 15, 20 minutos. Eu Acho vou que experimentar fazer alguma coisa que eu não gosto de outra forma para sim, experimentar, incluir uma nova fruta. Então, se você não come nenhuma fruta, colocar uma fruta. Então, e aí você fica com essa uma fruta por um tempo. Então, fica 15 dias comendo uma fruta. Depois de 15 dias, troca essa fruta, coloca outra. E aí você vai perceber que você está criando um hábito grande que é como se fosse a fundação de uma casa. Então, a casa que você quer é uma vida saudável. Então, são pequenas coisas, é tijolinho por tijolinho. Então, é o consumo adequado de água, de vitaminas, minerais, frutas, legumes, verduras. E quando a gente come saudável, é muito mais fácil a gente comer dentro do nosso gasto energético total, que é o que faz a gente engordar ou emagrecer. Então, é muito difícil a gente realmente engordar com comida saudável. O Fábio, que está aqui, ele e a esposa, 19 anos, pode até dar um relato dele, né? De falar como é difícil ganhar muito peso quando come saudável. sim. Sim, comer muitas calorias, muitas, e muito, comer muito, assim, legumes, verduras, arroz, feijão, carboidrato em si, eles não são os vilões, né? As pessoas têm uma visão errada. Eu até fiz uma caixinha essa semana e muitas pessoas falaram que uma grande dificuldade delas na dieta, enfim, para o emagrecimento, é o doce. Eu falei, vocês estão fazendo da forma errada, vocês não precisam cortar o doce da vida de vocês dessa forma. Você pode fazer de uma forma gradativa. Eu e a Mari falamos na live passada, a Mari come chocolate todo dia. Eu tenho uma paciente agora que ela na dieta dela tem doce de leite, entendeu? Então, assim, é totalmente possível. É só a gente. É questão de ajustar as quantidades. E isso a gente vai construindo, sabe? É claro que tem pessoas que vão falar assim: eu não tenho autocontrole, porque se eu tiver doce na minha casa, eu vou comer um pote. Já ouvi de várias pessoas. Eu mesma, aqui em casa não tem doce. Porque se tiver o doce, eu talvez não consiga, né, me controlar e vou querer comer toda hora aquilo. Então eu não compro. É uma estratégia que funciona para mim. Então eu tenho o dia que eu me destino assim: hoje eu vou comer um doce. E você Então, vai e compra o doce para já comer, né? exatamente. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, a pessoa tem uma vontade específica de comer algo, e aí ela fica se iludindo com aquilo, ela fala assim, não, não vou comer. E ela vai se restringindo, ela fala, não vou comer. Mas aí ela começa a comer várias outras coisas, inventa um monte de doce fit,
E aí, quando você vai ver em termos de calorias, muitas vezes ela comeu muito mais do doce que ela achou que era fit, que ela comeu em grande quantidade, ou foi inventando um montão de receitas, do que se ela tivesse comido um pedacinho do chocolate que ela queria. Então, assim, eu vejo que é uma forma, assim, de as pessoas, elas se restringem porque elas têm uma vontade muito forte de comer algo, evita ao máximo comer aquilo, come um montão de coisas, e no fim a vontade dela não passa, ela continua com aquela vontade ali. Agora, se ela entende que tá tudo bem ela comer um pouquinho que seja, ela pode seguir a dieta dela e comer doce todo dia. É igual o refrigerante também. A gente também não precisa, a nutrição ela é sua aliada, ela não é a sua inimiga. A nutrição tá para te ajudar, né? Sim, a gente só tem que diferenciar essa questão. Tem opções melhores dentro do doce, tem opções que não são boas, por exemplo, quando a pessoa gosta de comer chocolate, eu prefiro que ela coma um chocolate bom do que, por exemplo, um chocolate cobertura, hidrogenado, coisas assim. Então, por quê? Porque no chocolate, que é 80, 90% cacau, vai ter os benefícios do chocolate. Então, tem a questão Sim. nutricional. Então, dentro do mesmo produto, tem boas opções e opções ruins. E é isso que a gente gosta muito de mostrar para as pessoas, né, Nath? Sim, que existem opções, né? Eu, quando fiz a minha educação em 2016, que eu não conhecia a nutrição, eu lembro que eu comecei a comprar chocolate 70%. E quem está acostumado com paladar doce e começa a comprar chocolate 70%, você começa com, às vezes até com 55%, né? 55% você come, você fala, mas não era bem isso. Aí você vai evoluindo. Quando você chega no 85%, ele amarra, né? Tipo assim, ele é bem amargo mesmo, mas ali é o É o cacau. opinho, né, do chocolate. Exatamente. Então, mas é uma questão de costume e de você acostumar o seu paladar, né? É um hábito também, né? Você descobrir também o seu paladar. E eu vejo também que um hábito que ajuda muito as pessoas na questão do emagrecimento é a mastigação também. Tem pessoas que têm o hábito de mastigar de uma forma muito rápida, ela nem percebe, e aí isso atrapalha a absorção dos nutrientes. Muitas vezes pode gerar uma flatulência, e aí seu corpo não absorve. Você sente muitas vezes que você não está saciado, você nem sabe mais se está saciado ou não, porque você não parou para prestar atenção no que você estava comendo. Então, assim, são hábitos que você vai construindo, principalmente de comer com. Você ter uma clareza plena, você comer ali com atenção, naquele momento, parar realmente para fazer a sua refeição com Sim, esse tranquilidade. é um ótimo hábito para a pessoa, né? Então, ó, criar a coisinha de dar o check, a lista de tarefas, beber mais água, isso de comer sem celular. Então, começa aos poucos, vai. 2 dias na semana eu vou comer sem celular. Incluir mais frutas, um quarto hábito, um quinto hábito. Você colocar um desafio. Então, acho que esses são hábitos que são 0800, são grátis, não custa nada. E a pessoa já vai ver uma mudança se ela fizer isso por um mês. Ela vai olhar para trás e ver, nossa, como eu mudei. E às vezes essa mudança não reflete de cara na balança. Nem toda mudança é de cara na balança. Mas muitas vezes isso terá um impacto a longo prazo na balança. Sim. E ter essa. Confiar no processo, né, Mari? Acho que é fundamental as pessoas confiarem no processo. É uma jornada. Vai acontecer. Você fazendo um pouquinho todo dia, você vai chegar lá. Lembre-se que, assim, hoje você vai estar mais perto do que amanhã. E todo dia você vai fazendo um pouquinho. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas e não fazer nada para mudar esses possíveis vícios que você tem, nada vai mudar. Entende? Você vai continuar não tendo resultado, você vai continuar não conseguindo emagrecer e vai continuar do mesmo jeito. Agora, se você se propôs a mudar, primeira coisa, mudar o pensamento. Eu sei que é difícil, porque às vezes é o piloto automático, a gente entra no piloto automático. Não, é muito difícil, nossa, eu tô muito cansada. Muda isso. Porque se você começar a pensar, eu tô muito cansada, seu corpo vai falar, nossa, realmente. Ele vai começar a mandar sinais que você tá muito cansada. É assim, Sim. é tudo. Isso aqui, a nossa mente manda em tudo. Então, começar a pensar, não, às vezes você vai estar cansada mesmo. Vai se dando Mas um a reforço forma cada vez mais negativo.
Mas é a forma como você pensa. Você pode pensar assim, poxa, não é que eu tô muito cansada, que talvez hoje eu não dormi a quantidade de horas que eu precisava, então eu tô um pouco mais indisposta. Mas vamos lá, eu vou fazer. Entende? Tem uma diferença quando você começa a fazer dessa forma, a mudar o teu mindset. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem está em emagrecimento. Então, assim, são pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que depois você vai olhar a grande mudança que isso vai fazer no teu dia a dia. Meta ficar saudável, consequência emagrecer. Exatamente. Quem aqui colocou no começo do ano aquela listinha de desejos para o ano novo, né? E aí fica naquele negócio de, eu quero. Mas o que você está fazendo? O quanto você já teria mudado se em janeiro você tivesse se comprometido em fazer? Então, agora a gente já está no meio de agosto, e por ser o mês da nutricionista, na verdade é o dia da nutricionista em agosto e a gente fez um mês, né? Então, o mês do Desperta, para ajudar essas pessoas que lá em janeiro colocaram que queriam emagrecer e até agora não tiveram um resultado. E eu acho que semana que vem vai ser essa virada de chave, esse despertar realmente, que a gente vai ter a jornada desperta, que é uma live onde eu e a Nath estaremos juntinhas, lado a lado, não só uma de frente para a tela da outra. E a gente quer convidar vocês para se inscrever. É uma live totalmente gratuita e online, né, Nath? Sim, e a gente vai falar o passo a passo de como você consegue emagrecer comendo de tudo, sem engolir as suas emoções, contando passo a passo como me ajudou a emagrecer no meu pós-parto, a perder 25 quilos. Então, assim, vai ser uma live incrível e eu acredito que vai ser o ponto-chave da sua mudança, da sua transformação. Né? Porque Se todo o nosso mundo... suporte conseguir colocar aqui no chat para as pessoas se inscreverem, mas eu também vou colocar quando acabar no comentário fixado e na descrição desse vídeo. É totalmente gratuito a inscrição, você só vai colocar, preencher um formulário, até para a gente saber o que vocês estão necessitando, né, Nath? Sim. Equipe, se você estiver online, equipe, por favor, equipe do suporte, colocar o link de inscrição do programa Desperta. Mas se o nosso suporte não conseguir colocar aqui, a gente tem no link da minha bio, né? Porque agora tá o link da live, mas daqui a pouco eu vou colocar lá de novo. Importantíssimo que você se inscreva. E tem também, quando você se inscreve, você é direcionado automaticamente para o nosso grupo. Tem já mais de 100 pessoas que querem buscar a sua transformação. Incrível isso, sabe? Eu vejo muito eu lembro muito da questão da borboleta, sabe? Que ela começa como uma lagarta, que ela vai se descobrindo, até que ela vira uma borboleta e ela voa. E é essa a ideia, de justamente falar o que me ajudou, porque tem um caminho, existe um caminho para você poder emagrecer de uma forma saudável, comendo de tudo sem engolir suas emoções. E permanecer magra. Sem esse efeito sanfona. Exatamente. Tem um caminho, né? Eu e a Mari passamos por isso. E é isso que no dia 24 de agosto, que vai ser o nosso próximo encontro, às 20 horas, é o que eu e a Mari vamos trabalhar com vocês. E no link de inscrição tem uma pesquisa que é fundamental vocês preencherem, porque assim vocês ajudam para que a gente traga bastante conteúdo para vocês na próxima quinta-feira. Então, se vocês puderem preencher, ajuda muito a gente. E aí, a gente vai se ver agora no dia 24 de agosto, às 20 horas. Vai ser também aqui pelo YouTube. Daqui uma semana a gente estará aqui e com certeza, eu tenho certeza que vai ser o início da jornada da transformação de muita gente. Vai ser o despertar de muitas mulheres. Sim, é uma trilha. Isso, né, e a gente se passou por essa trilha. Então, é muito mais fácil a gente conseguir levar outras pessoas do que a pessoa ir sozinha. Então, se a pessoa não começou porque ela não tem alguém para dar a mão, a gente está aqui para dar a mão junto e falar: vamos, vem com a gente, que a gente consegue mostrar o que a gente fez e o caminho é esse. Vai ter aquele buraquinho ali, vai ter aquela subida. Então, a gente vai estar realmente com a pessoa nessa jornada quinta-feira. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Mari. Foi um prazer. O meu Insta é a Maribeg e o da Nath é Natália Oliverto. Então, nós dois tem o link de inscrição para a jornada da quinta-feira que vem. Então é isso. Beijo, gente.